Olá, é um prazer falar com vocês nesse quinto encontro de egressos. Meu nome é Elvis e a partir desse momento estarei discorrendo um pouquinho sobre minha pesquisa, que tem como título Estratégia de Aprendizagem no Ensino de Ciências para a Promoção do Pensamento Crítico em Alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma pesquisa orientada pelo professor Francis Leneri e co-orientada pela professora Betânia Lopes. Quando nós paramos para analisar o ensino de ciência e o presente, nós vemos que o desenvolvimento científico e tecnológico ele está presente na contemporaneidade. Traços de ciência e tecnologia, quando nós paramos para analisar aí as bombas atômicas que dizimaram a cidade de Hiroshima e Nagasaki no passado, há mais de 70 anos atrás, em decorrência aos mísseis teleguiados que nós vemos agora na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que foram desenvolvidos. Então a tecnologia aí deu um avanço nos armamentos bélicos dessas potências. Nós vemos aí através dos desastres, dos avanços dos desastres na sociedade, em relação à vacina da Covid-19, que foi desenvolvida ali e aperfeiçoada para que pudéssemos estar imunizados, e também aí a presença da inteligência artificial que vem a cada dia crescendo mais no nosso cotidiano. Quando se fala em ensino de ciências, nós paramos para analisar que na educação básica ele deveria promover a exploração sociocognitiva, afetiva e lúdica dos alunos, através de temas que suscitem ali o seu questionamento dessas crianças, temas baseados na realidade do estudante, que ocasionam ali o prazer na realização das atividades propostas e desenvolvam então a criticidade e a criatividade desse aluno. A nossa pergunta, né, o nosso problema de pesquisa é quais aí as contribuições das estratégias de aprendizagem, debate e experimentação no ensino de ciências para a promoção do pensamento crítico do aluno nos anos iniciais do ensino fundamental. E o nosso objetivo é analisar as contribuições dessas estratégias, né, no ensino de ciências para a promoção do pensamento crítico nos alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. E os objetivos específicos são identificar a manifestação da capacidade do pensamento crítico nas atividades propostas a partir dessas estratégias, problematizar aí as informações sobre a percepção dos alunos acerca do seu envolvimento e o nível de interesse na participação dessas estratégias, além de analisar ali as ações do professor no processo de implementação das estratégias de ensino e aprendizagem, visando então a participação ativa do seu aluno e o desenvolvimento do pensamento crítico. Quando nós paramos para analisar a metodologia utilizada no ensino de ciências, Soares e Mauer, em 2013, já falava que o ensino de ciências ele tem sido trabalhado de forma expositiva, né, com a falta de incentivo e estímulo investigativo. E como então poderia ser esse ensino de ciências no nosso cotidiano? Nós deveríamos erradicar então o caráter livresco do professor em sala de aula e aflorar no nosso aluno que ele seja o centro do processo de ensino e aprendizagem. As aulas planejadas então com finalidade de proporcionar espaço para o diálogo, para a reflexão, buscando soluções para questionamentos advindos do cotidiano de cada aluno. A BNCC ela já recomenda, né, a promoção do pensamento crítico quando ela fala que deve ser aproximado do aluno de forma gradativa os principais processos e práticas e procedimentos da investigação científica. E o desafio para os profissionais da educação é desenvolver nos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental o pensamento crítico, trabalhar aí as abordagens científicas visando a compreensão sobre os diversos temas apresentados no cotidiano do cidadão. Os professores eles precisam pensar, ser pensadores críticos e estimular de forma progressiva as habilidades cognitivas do aluno, tornando então um cidadão crítico, tendo um olhar diferenciado para tudo que acontece ao seu redor, aprendendo a ter condições de se manifestar de forma consciente sobre o que observam, usando ali então a experimentação e o debate como pontos de apoio visando esse desenvolvimento. Para analisar a manifestação do pensamento crítico, foi utilizada aí as áreas do pensamento crítico, que segundo Ennis, em 1985, são 5, a saber, a clarificação elementar, o suporte básico, a inferência, a clarificação elaborada e as estratégias e táticas, das quais nós vamos focar na primeira, a clarificação elementar. E dentro da clarificação elementar, para esse trabalho, nós estamos focando aqui em focar uma questão, analisar argumentos, fazer ou responder questões de clarificação e desafio.
Então, nós vamos estar focando em cima disso. Essa pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, né, e a Amado, em 2014, já fala que a investigação qualitativa consiste numa pesquisa sistemática sustentada em princípios teóricos e em atitudes éticas realizadas por indivíduos informados e treinados para o efeito. Ele ainda diz que tem como objetivo obter junto ao sujeito a investigar amostras não estatísticas, casos individuais, casos múltiplos, a informação e a compreensão, o sentido de certos comportamentos, emoções, modo de ser, estar e pensar e o modo de viver e construir a vida. A abordagem qualitativa, ela trabalha em investigação que considera a realidade social, a interação em um grupo, a coleta de informações e elementos que os números não trazem para nós no momento de análise. E essa abordagem qualitativa vai ser trabalhada através de uma intervenção-ação, onde Tripp diz que o ciclo da intervenção-ação é no qual se aprimora ali a prática pela oscilação sistemática entre o agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Gonçalves, 2013, traz os ciclos da intervenção-ação, que são compostos pelas fases de planejamento, ação, observação e reflexão, promotor então do desenvolvimento e manifestação das capacidades do pensamento crítico. Aqui nós podemos observar o ciclo da intervenção-ação, falado por Gonçalves, onde nós vemos aqui, no primeiro momento, o planejamento, passamos então para a ação, depois para a observação, a reflexão do que foi falado e novamente para um ciclo de revisão, ação, observação, reflexão e um terceiro ciclo, onde nós trabalharemos novamente ali a reflexão sobre o que aconteceu, né, a revisão sobre o que aconteceu, a ação, a observação e ali então analisando os dados alcançados. Essa pesquisa foi realizada em uma escola no litoral sul do Espírito Santo, com alunos do 5º ano e a sua respectiva professora. E para essa estratégia de aprendizagem foi utilizada então a coleta de dados, na qual nós trabalhamos em 4 aulas. A turma foi dividida então em 4 grupos para uma reflexão sobre a importância de uma boa digestão. Foi feita uma leitura de uma história adaptada à hora certa de comer, relacionando a um vídeo João passa mal de tanto comer. Os alunos foram incentivados então a buscar possíveis soluções para o problema levantado e cada grupo recebeu então um texto relacionado à função do órgão ao qual ficaram responsáveis por apresentar, com a história trabalhada no dia anterior. No segundo dia, os alunos estavam ali em uma aula expositiva dialogada sobre os 2 primeiros órgãos do sistema digestório e cada grupo então recebeu o seu kit contendo ali os materiais necessários para a execução do experimento. Então, num próximo momento, eles responderam um questionário contendo ali as categorias da área da classificação alimentar definidas por eles. Após essa parte, né, da experimentação ali e todo o processo ali do ciclo que nós fizemos, foi então feita uma pré-análise do conteúdo, organizando o material com objetivos, ali a exploração do material, codificação, a classificação e a categorização e o tratamento dos resultados preliminares. E através desses resultados preliminares, né, nós podemos observar que após a análise minuciosa das respostas individuais dos alunos para essa atividade em específico, visando então a análise de dados, né, de resultados, após uma análise minuciosa aí das respostas individuais dos alunos e participantes, que foram participantes aí dessa pesquisa, dados preliminares quanto à manifestação da capacidade do pensamento crítico ali na capacidade de classificação alimentar, nós podemos observar que foram 5 questões a qual eles responderam para essa atividade, onde 42% deles conseguiram focar em uma questão que foi trabalhado na 5ª pergunta, 33% deles conseguiram resumir uma questão que foi trabalhada na 2ª pergunta, 33% também conseguiram identificar conclusões, que também foi trabalhada ali na 3ª pergunta, 33% deles também identificaram ali ou formularam critério para ajuizar possíveis respostas, que foi trabalhado na 1ª pergunta, e uma nova repetição em relação a esse ponto, que foi identificar e formular critérios para ajuizar uma possível resposta. Na 4ª pergunta, apenas 8% dos alunos conseguiram então estar respondendo. Como nossas conclusões, né, para esse trabalho,
nós vemos que menos da metade dos alunos eles têm conseguido manifestar o pensamento crítico, e isso é preocupante, e precisamos trabalhar em cima disso para que esses alunos possam, então, manifestar esse pensamento crítico. Inicialmente, durante ali a apresentação dos experimentos, os alunos encontravam grande dificuldade em focar em uma questão. E a mediação do professor auxiliou então no crescimento nessa categoria durante a realização do questionário. Os alunos eles demonstraram interessados na realização das experiências e nas demais atividades propostas em sala de aula, uma vez que isso permitiu ali a autonomia e a construção do seu conhecimento e descoberta durante a realização das estratégias. Então, agora, nesse momento, eu apresento aqui para vocês os autores, né, que referenciaram essa pesquisa. São vários autores, né, e agradeço nesse momento a cada um de vocês que dedicaram um pouquinho do seu tempo para estar assistindo essa apresentação. O meu muito obrigado.